A vida é como um álbum de fotos, marcada pelas histórias que são registradas em nossa memória. E sabe o que é mais especial? Pensar que a essência de todos esses momentos é simplesmente o cuidado. Ao dar os primeiros passos, cuidaram para você não cair. Na noite que você chorou, alguém te abraçou e disse que tudo ficaria bem. Quando ficou doente, pôde ouvir as orações de quem mais te ama. O cuidado é a essência da vida e é também o que inspira e move a cuidar. Uma empresa de assistência funerária focada em oferecer atendimento totalmente humanizado, prezando por assistir com uma atenção especial todos que precisam de cuidados nos momentos mais difíceis. Cuidar é sinônimo de amor. E quem ama, cuida por toda a vida. Filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Vinícius de Moraes. Oi, minhas flores! Eu, tia Margarida, estou feliz de ter você aqui comigo no nosso programa Cuidar. Hoje, nossa entrevistada é a atriz, contadora de história, Marcilene Tavares. Ela é casada com o Petrônio, mãe do Petros e da Anitta. Você que está aí nos assistindo já deve ter visto Marcilene nos palcos, em escola, nas praças, fazendo a sua arte. Ela é uma querida de todos nós. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Me conte um pouco como que você se descobriu como contadora de histórias. Bem, não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. E aí, cada vez que eu ouço essa pergunta, eu a respondo de uma maneira. E aí, nessa procura por uma resposta ideal, eu me descobri como uma contadora de história nata, podemos dizer assim. Porque as primeiras lembranças que eu tenho sobre essa narrativa sendo construída de uma forma tão mágica, surge ali por volta dos meus 5, 6 anos. Quando eu era criança, eu não tinha acesso à literatura, a livros de histórias, porque eu venho de uma infância com muita falta material. E eu sou muito grata por isso, porque eu cresci muito e pude criar muito mais sem esses recursos que hoje são tão fáceis e estão tão disponíveis. Então, assim, eu tinha ali os meus toquinhos de lápis de cor. Mesmo. E os meus toquinhos de lápis de cor. Se eram sempre toquinhos, provavelmente eles vinham de doações. Mas eu amava aqueles lápis de cor assim tão coloridos, tanto é que eu ganhei o apelido de Cololô. E tem algumas pessoas que me chamam de Cololô até hoje. Estou me lembrando aqui do meu cunhado, Du, onde quer que ele me veja, ele, ó Cololô, ó Cololô. E outras pessoas também, porque foi um apelido que marcou muito. Por quê? Porque eu passava grande parte do meu tempo desenhando e colorindo. Mas eu não tenho lembrança de o desenho como uma produção artística. Sim. Eu não me lembro do desenho em si, mas eu me lembro das narrativas que eu construía quando eu desenhava. Então, assim, histórias de casamento que eu consigo me lembrar, que eu desenhava o véu muito longo e um jardim com muitas flores, e as flores eram de todas as cores que eu criava. E as borboletas voavam pelo jardim, e os bichinhos brincavam no jardim, e nem tantas cores assim eu tinha, mas eu criava. Então, assim, a narrativa já esteve presente na minha imaginação, desde a infância. E aí, depois desse tempo, eu sempre fui uma criança muito tímida, pouca gente acredita, e muito encolhida. Mas essa timidez e esse encolhimento também me deu a oportunidade de ser uma criança muito observadora. E quem muito observa, muito capta e muita bagagem tem. Exatamente. Então, eu falava muito pouco, eu falava pouco e criava muito. E aí depois, quando eu entrei para a escola, aí sim, eu
me encontrei como uma amante de livros e de histórias. Tanto é que naquela época as professoras escolhiam os livros que a gente ia ler. Então vinha vários livros, pilhas e pilhas, e elas tiravam entre eles os mais grossos e falavam assim, esse é para Marcilene. E eu achava aquilo um prêmio, um mérito. Presente. E eu pegava aquela oportunidade e amava a leitura desde criança. Depois, aos 12 anos, eu fui ser catequista. Então, assim, dos 12 aos 20 anos, eu fui catequista. E eu usava já as parábolas. Então, eu contei muitas parábolas, muitas histórias para evangelizar. E ali eu já era uma contadora de histórias, sem saber desse nome, desse termo. Depois eu escolhi a carreira do magistério e fui ser professora de educação infantil, onde as histórias moram e habitam. E devem habitar. Se assim não for, tem alguma coisa errada. E aí eu contava muitas histórias para as minhas crianças, quase sempre com as portas fechadas, porque eu era muito tímida ainda, tinha muita vergonha. E mais à frente, eu fui fazer um curso de literatura em Belo Horizonte, numa editora, e lá, na abertura, me aparece uma contadora de histórias profissional, que a gente nem sabia que existia, aqui em Pará de Minas não se falava nisso. Quando eu vi aquela contadora de histórias, que tinha o nome de contadora de histórias, num palco, atuando de uma forma tão encantadora, eu falei, eu quero ser contadora de histórias. Eu já era uma contadora de histórias, mas eu ainda não sabia. E aí, quando eu voltei, eu falei, como é que se faz para se tornar uma contadora de história que mereça esse título? Aí eu descobri, no ateliê de contos, convivendo com a arte em Belo Horizonte, e aí eu fiz um curso de 1 ano de contação de história, para trabalhar toda essa questão da expressividade, da arte da narrativa, do gestual, da consciência corporal, da entonação, da voz, da colocação. Mas também nesse curso que eu descobri, que me deixou muito feliz, foi uma das primeiras lições, se a gente pode dizer assim, que a minha mestra de contação de histórias, ela disse assim, para se contar bem uma história também é preciso ter certa predisposição. E eu descobri que essa predisposição era nata em mim. Com você. Isso me deu muita alegria. E aí, daí em diante, eu deixei a minha timidez guardada numa caixinha. Ela já havia sendo trabalhada quando eu me tornei professora, nas relações. Mas a contação de história, eu posso dizer que ela me colocou num lugar de liberdade, em termos de expressividade, de acreditar que eu podia mesmo contar, falar, narrar, da forma que eu acreditava. E no início, algumas pessoas diziam assim, como é que você tem coragem de contar a história? Eu falei, gente, mas para contar a história é preciso então ter coragem? Mas você acha, Marcilene, que nessa vida moderna que a gente está vivendo, a contação de história tem o seu lugar? Com toda certeza, eu acho que tem até um lugar de destaque. Porque com essa correria que a gente vem enfrentando, com esse fluxo de imagens que nos chegam a todo momento, imagens prontas, reproduzidas de vários lugares, o indivíduo vai perdendo até a sua individualidade mesmo. E eu eu tenho certeza que a palavra é um instrumento forte demais. E a palavra é a arte da contação de história, a arte da narrativa. A gente consegue seduzir através da palavra. Então, assim, por mais que existam esses estímulos, essas redes sociais, essa globalização empurrando os nossos olhos, o nosso tempo para essas imagens prontas, para essas palavras muitas vezes frouxas, existe a arte da narrativa, que é capaz de evocar memórias, evocar imagens, resgatar o mundo imaginário. Escutando você, assim, eu fico imaginando, tem alguma história que te marcou? Também é uma pergunta recorrente. Histórias mesmo escritas de livros que eu já li, eu nem poderia enumerar, são várias. E cada uma me marcou numa fase da minha vida.
No início, na procura do repertório, a Marlene, minha irmã, compartilhando esses momentos comigo lá na Brinquelê, ela me indicou uma história de um pardalzinho pequeno pode tudo, que falava sobre acreditar no sonho, se jogar para voos mais altos. E quase sempre, ou sempre, quando a gente conta, a história que nos vem também é o que a gente precisa naquele momento. É tão subjetivo, mas é tão certo isso, e a gente se identifica com a história e ela, enquanto eu conto, eu também aprendo com a história, me coloco no lugar de certos personagens, em certos lugares que eu ainda não havia encontrado, e eu também vou me descobrir não só como contadora de histórias, mas como pessoa. Então essa história infantil do Pedro Bandeira me marcou muito em um momento. Tem duas outras que são histórias com trava-línguas que eu gosto muito, Frutapé, Pretupá, Pratapó, Papapé, que eu venci um concurso de contadores de histórias em Belo Horizonte. As histórias cantadas. Dona Velha tinha um gato, era um gato bem gatinho. Era um gato resgatinho, chamado Gato Deodato, miau. Gatinho Deodato, miau. Gatinho Deodato. Mas se a gente parte para o princípio de falar de uma história que tenha me marcado, história minha, aí não tem como eu me dissociar da grande perda material que eu tive quando a minha loja de livros pegou fogo. E não era uma loja só de livros, era uma loja de livros e de brinquedos. E quando eu passei por essa perda, eu descobri que o meu lado idealista é muito, muito, muito mais forte do que o meu lado capitalista, podemos dizer assim. Então, enquanto eu via as chamas ali consumindo tudo, eu só pensava assim, gente, a minha mala de contação de estoque está lá dentro da loja. E os livros que eu amo, e as capas, eu pensava no rostinho das bonecas, de verdade. Tem alguém que fala assim, mas isso é história. Não é história de contadora de história que está imaginando e fantasiando, não. Foi muito real. E nessa história de perda material, eu me descobri mais forte, mais potente, e eu fiquei surpreendida com a minha capacidade de me manter de pé. Porque eu sempre fui uma criança que era muito apegada, igual eu te contei, aos meus toquinhos de lápis de cor, aos meus desenhos, aos meus cadernos. Nada era coisa valorosa em termos de dinheiro, não. Mas eu gostava dos meus brinquinhos, dos meus colares, das minhas pulseirinhas. Eu não podia perder nada. Eu tinha muita dificuldade. E no dia que eu cheguei lá e que eu queria ir para ver o que estava acontecendo, e alguém me parou e falou assim, mas acabou. Aí eu pensei, não, então acabou. O que eu vou fazer agora? Respirar fundo e eu vou começar de novo. E eu fui capaz de começar de novo, de concluir uma história e me descobri mais forte. E essa história dessa perda material também me mostrou que perder materialmente é quase nada. Porque poucos meses depois, 6 meses depois, eu tive uma grande perda, muito maior. Mas eu vou falar sobre isso depois. Vamos então, vamos pegar um fôlego, toma uma água e agora mesmo a gente volta para o nosso programa Cuidar. Fica aí. A vida é como um álbum de fotos, marcada pelas histórias que são registradas em nossa memória. E sabe o que é mais especial? Pensar que a essência de todos esses momentos é simplesmente o cuidado. Ao dar os primeiros passos, cuidaram para você não cair. Na noite que você chorou, alguém te abraçou e disse que tudo ficaria bem. Quando ficou doente, pôde ouvir as orações de quem mais te ama. O cuidado é a essência da vida e é também o que inspira e move a cuidar. Uma empresa de assistência funerária focada em oferecer atendimento totalmente humanizado, prezando por assistir com uma atenção especial todos que precisam de cuidados nos momentos mais difíceis.
Cuidar é sinônimo de amor. E quem ama, cuida por toda a vida. Voltamos para o nosso programa Cuidar agora com Marcilene Tavares. Respirou? Respirei e me recompus. Me conta, você consegue contar histórias quando tá triste? Consigo, e acho que a arte, ela tem esse poder de nos resgatar, de nos tirar de certos lugares e nos conduzir para outros. Eu tenho até uma história que quando eu perdi a minha mãe, a gente estava para estrear o espetáculo da Dona Baratinha. E o Zé Roberto, na época, me falou assim, você quer mudar? Vamos adiar? Eu disse não, porque ela acompanhou o processo até onde ela foi capaz de acompanhar, porque os ensaios começam muito tempo antes, e às vezes eu deixava ela no hospital e corria um pouquinho para o ensaio, e eu tenho certeza que ela não ia querer que isso acontecesse, tamanha era a expectativa. E eu consegui estrear, eu me encontrei no lugar da maritaca o tempo todo, e quando o espetáculo terminou, que nós fomos agradecer a todo mundo, a plateia, e que a gente prestou a homenagem a ela, dedicando esse espetáculo. Aí sim a minha emoção me encontrou e eu chorei ali abertamente, me fez bem. E eu não me arrependo de ter tomado a decisão de não adiar o espetáculo, porque eu sei que naquele momento eu pude aprender a superar a minha perda através da arte. Marcilene, qual foi sua maior perda e como que você conseguiu superá-la? E quando eu penso em perda, eu preciso até usar essa palavra no plural, porque no prazo de 4 para 5 anos eu tive 4 grandes perdas. Eu perdi a minha loja, que pegou fogo, 6 meses depois eu perdi meu pai, em seguida 2 anos, o meu irmão, subitamente, que era uma pessoa muito intensa e que partiu sem que a gente esperasse, a gente nunca espera, mas quando a morte é súbita, isso me deixou um buraco. E 2 anos, a minha mãe. Então foi um período muito difícil, um luto seguido ao outro, e eu posso dizer que eu consegui superar, primeiramente com a fé que eu tenho em Deus, em Nossa Senhora. Eu sou uma pessoa muito crente, muito devota, então com muita oração, com muita força vindo de Deus, e claro, com a arte. A arte cura de verdade, isso é puramente, essencialmente verdadeiro. A contação de história, o teatro, a poesia, a música, essa multiplicidade de linguagens artísticas, elas curam, salvam e fazem com que a gente consiga superar as nossas dores. Ai, que gostoso que tá essa entrevista. Marcilene, essa entrevista chegando ao fim. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Uma mensagem? O que eu poderia dizer? Eu acredito que é muito importante nós percebermos que, apesar dessa correria, que a gente até falou sobre isso, que todos nós enfrentamos, e cada vez mais a gente tem menos tempo para nos dedicar a verdadeiramente aquilo que a gente ama, e o tempo que a gente tem, nós estamos ali conectados, nessa conexão que é diferente de uma conexão afetiva, de uma conexão verdadeira. A gente passa o tempo e passa a vida olhando sem ver, escutando sem verdadeiramente ouvir o que é essencial. Então que haja muito tempo, que nós possamos ter uma escuta apurada, sensível, para não perder o que é essencial, a leveza, a sutileza, esses elementos que nos ajudam a construir uma verdadeira história, a construir a nossa própria história. E como eu li, toda dor pode ser suportada se sobre ela se puder contar uma histra. Marcilene, foi um prazer ter você aqui, adorei. Eu agradeço, foi ótimo, uma oportunidade. Suas palavras. Pessoal, até o próximo programa com mais um convidado muito especial. A vida é como um álbum de fotos, marcada pelas histórias que são registradas em nossa memória. E sabe o que é mais especial?
pensar que a essência de todos esses momentos é simplesmente o cuidado. Ao dar os primeiros passos, cuidaram para você não cair. Na noite que você chorou, alguém te abraçou e disse que tudo ficaria bem. Quando ficou doente, pôde ouvir as orações de quem mais te ama. O cuidado é a essência da vida e é também o que inspira e move a cuidar. Uma empresa de assistência funerária focada em oferecer atendimento totalmente humanizado, prezando por assistir com uma atenção especial todos que precisam de cuidados nos momentos mais difíceis. Cuidar é sinônimo de amor. E quem ama, cuida por toda a vida.